Você já se perguntou até onde as lendas podem ser verdadeiras? Histórias passadas de geração em geração que começam como contos assustadores para afastar o medo, mas que com o tempo começam a fazer você questionar. E se elas realmente aconteceram, a Mulher de Branco é uma dessas lendas. Você provavelmente já ouviu falar dela, uma mulher vestida com um longo vestido branco, parada à beira da estrada em plena noite, com os olhos fixos em quem passa. Parece apenas uma história, não é? Algo que os mais velhos contam para assustar os mais jovens. Mas o que aconteceria se, por um momento, você começasse a duvidar se é apenas uma história? Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Mas naquela noite, algo aconteceu que me fez questionar tudo o que sabia sobre o sobrenatural. A Mulher de Branco é mais do que uma lenda. E o que aconteceu comigo naquela estrada deserta não é algo que eu possa facilmente explicar. Era uma noite fria de outono, com um vento cortante e o céu coberto de nuvens pesadas. Eu estava dirigindo sozinho, voltando para casa depois de uma viagem de negócios. A estrada estava vazia, como sempre estava naquela parte remota da cidade, sem outras luzes a não ser a do farol do meu carro. O rádio estava desligado e a única coisa que eu podia ouvir era o som dos pneus cortando a estrada. Já estava quase meia-noite quando comecei a sentir que algo estava errado. Não era uma sensação comum, mas algo mais palpável. Olhei para os lados, mas a escuridão parecia engolir tudo ao redor. Foi quando vi ela pela primeira vez. Uma mulher parada à beira da estrada. Sua figura era altíssima, quase esquelética, e ela estava vestida com um vestido branco longo, imaculado, que parecia brilhar sob a luz do meu farol. Não havia som algum, não o estalo dos pés na grama, nem o farfalhar do vestido. Ela simplesmente estava ali, imóvel. Meus olhos não conseguiam se desviar. Eu queria passar reto, continuar minha viagem. Mas, sem querer, meus olhos se prenderam aos dela. Não pude evitar. Havia algo profundamente perturbador no modo como ela me observava. Algo que eu não conseguia definir. Foi quando algo me fez desacelerar. Não sei o que foi. Algo dentro de mim, uma sensação estranha, uma necessidade de parar e perguntar. Eu não sabia o que queria perguntar, mas de alguma forma algo me puxava em direção a ela. Dei meia volta. Eu não sei explicar o que aconteceu. Minha mente estava cheia de perguntas. Mas o que me dominava naquele momento não era a razão. Era uma força invisível que me impulsionava, como se estivesse em transe. O carro foi reduzindo a velocidade lentamente, até parar a uns 10 metros dela. A mulher continuava imóvel, com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, seus olhos fixos em mim. Era como se ela estivesse esperando, ou talvez me observando, como uma caçadora esperando sua presa. Eu tentei manter a calma, respirei fundo, mas minha mão tremia no volante. A luz do farol iluminava apenas metade de seu rosto, o que tornava ainda mais difícil compreender o que eu estava vendo. O outro lado estava imerso na sombra. Mas por um momento, uma estranha sensação de reconhecimento me passou pela mente. Já a tinha visto antes, mas onde? Quando? Eu estiquei o braço para abaixar a janela do carro. Não sei o que estava esperando ouvir ou ver, mas era como se alguma coisa, uma força misteriosa, tivesse me forçado a agir. A janela fez aquele som de estalo enquanto baixava lentamente, e o vento cortante entrou no carro, trazendo consigo uma sensação gelada que fez meus pelos se arrepiarem. Foi então que ela falou, e a sensação de pânico que se seguiu foi indescritível. Sua voz era como um sussurro do vento. Me leve para casa. As palavras saíram de sua boca sem emoção, quase como uma ordem. Mas o que me incomodou foi o modo como elas disse. Sua voz não parecia humana. Era vazia, sem vida, e ao mesmo tempo cheia de uma melancolia imensa. Algo que fazia o ar ao redor de nós dois parecer denso e pesado. Eu engoli seco. O que você quer dizer com isso? Eu fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. Minha mente estava em guerra. Uma parte de mim queria acelerar e sair dali o mais rápido possível, mas outra parecia curiosa. Não sei se era medo ou fascínio, mas algo estava me prendendo ali. Eu olhei para ela novamente e a visão me fez tremer. A mulher estava com a cabeça levemente inclinada, os cabelos desarrumados flutuando suavemente ao vento, mas os
Os olhos pareciam fixos em mim de uma maneira que nenhum ser humano conseguiria fazer. Eles eram profundos, como se houvesse um abismo inteiro dentro deles. Algo em mim dizia para correr, para escapar daquele lugar, mas não conseguia. Você está perdida? Eu perguntei, tentando quebrar o silêncio, mas ao mesmo tempo sabendo que essa era uma pergunta inútil. Ela não estava perdida. Ela estava ali, no meio da estrada, me esperando, como se já soubesse de tudo. Ela não respondeu imediatamente, o que me deixou ainda mais tenso. Por alguns segundos, não houve nada além do som do vento e o batimento do meu próprio coração. Então, ela finalmente falou novamente, e dessa vez suas palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. Eu nunca encontrei meu caminho de volta. Sempre fico perdida. Eu engoli em seco. E uma sensação de dor, um peso estranho, tomou conta de mim. Não fazia sentido algum. Como alguém poderia ficar perdido eternamente? Como ela poderia estar ali, na beira da estrada, e afirmar algo tão enigmático? Enquanto ela falava, a atmosfera ao redor parecia mudar. O vento que antes estava suave agora parecia aumentar, como se algo estivesse se aproximando. Eu podia sentir uma pressão crescente no ar. Algo que não era natural, algo denso. As sombras nas árvores começaram a se alongar de forma estranha, como se elas estivessem se esticando em direção a nós, como dedos longos e finos, tentando nos alcançar. Eu olhei para a mulher novamente e então percebi algo mais. Sua pele. Ela não estava mais apenas pálida, como antes, mas sua tonalidade parecia ter ficado ainda mais apagada, quase etérea, como se não fosse humana. Era como se eu estivesse vendo um reflexo em uma superfície de água turva, algo em que a imagem distorcia conforme o olhar fixava. Eu dei um passo para trás instintivamente, mas a mulher não se moveu. Ela ainda estava ali, em sua posição, apenas olhando para mim com aqueles olhos vazios, perdidos. Você já viu outras pessoas assim? Eu não sabia se estava me perguntando ou se estava falando comigo mesmo. Eu tinha que entender. Queria entender. Ela não respondeu de imediato, mas eu senti como se ela estivesse rindo, uma risada suave e melancólica que não vinha de sua boca, mas da sua presença, como se a própria essência dela estivesse zombando da minha ingenuidade. O medo tomou conta de mim de uma maneira que eu nunca havia sentido antes. Era como se o ar ao redor estivesse pulsando, quase com vida própria. As perguntas continuavam, sem respostas. Eu precisava saber mais, mas quanto mais eu sabia, mais eu me via afundando em algo que não poderia compreender. Você não entende, não é? Ela finalmente respondeu, e sua voz tinha um tom diferente agora. Estava mais suave, mas ainda assim penetrante. Eu nunca fui embora, nunca, jamais! Eu engoli em seco, sentindo uma vontade crescente de correr, mas o medo me paralisava. Cada palavra dela parecia se cravar em minha mente, como uma verdade incômoda, como um código que eu não conseguia decifrar. Ela não estava apenas perdida. Ela estava presa. Presa na estrada, presa no tempo. E por algum motivo estava me envolvendo nesse tormento. Foi então que ela se moveu. Não com pressa, mas com uma calma assustadora, como se tivesse todo o tempo do mundo. Seus pés pareciam flutuar sobre o chão e eu senti um arrepio percorrendo minha espinha. Eu sabia que não era normal. Nenhuma pessoa deveria conseguir se mover daquela maneira, como se o peso da gravidade não tivesse efeito sobre ela. Meus olhos estavam fixos nela, incapaz de desviar. Eu não podia tirar os olhos dela, não por vontade própria, mas porque algo dentro de mim me impedia. A mulher de branco começou a falar novamente, mas suas palavras pareciam vir de lugares distantes, como se ecoassem de uma caverna profunda, carregada de desespero. Há muito tempo eu vivia aqui nesta estrada. Eu vivia, amava, sofria, e a estrada. A estrada é a minha prisão. Ela parou a poucos passos de mim. Seu olhar vazio agora parecia penetrar a minha alma. E nesse momento, tudo o que ela disse fez sentido de uma maneira aterradora. Eu morri aqui, mas a morte não me libertou. Ela me condenou. A voz dela estava agora mais próxima, como se ela estivesse ao meu lado, sussurrando diretamente em meu ouvido. Eu sou a mulher de branco, e eu sou parte desta estrada. Eu sou a estrada. O impacto daquelas palavras me fez vacilar.
O terror que senti agora era tão grande que eu mal podia respirar. Ela estava dizendo que a estrada, aquela estrada deserta, era mais do que apenas um pedaço de terra. Era um local de tormento, um lugar onde o tempo e a morte se entrelaçavam, onde os vivos e os mortos se confundiam. Ela não estava ali apenas como um espírito perdido, ela estava presa ali. Assim como eu, como todos que passavam por ali. A estrada era um purgatório, uma prisão que nunca deixava seus habitantes saírem. Mas eu ainda não entendia completamente. O que ela queria de mim? O que ela queria que eu soubesse? O ar ao meu redor ficou mais denso, como se a própria estrada estivesse respirando. Eu não sabia o que era mais aterrador. O fato de ela ser uma presença tão real diante de mim, ou a revelação de que tudo aquilo poderia ter uma explicação que minha mente ainda não conseguia compreender completamente. A mulher de branco se aproximou ainda mais. Seus pés não tocavam o chão. Ela levitava com uma suavidade assustadora, e a luz da lua refletia no seu vestido branco, tornando-a uma figura quase etérea, como se ela não fosse de nosso mundo. Cada movimento seu parecia ensaiado, como se fosse parte de um ritual há muito esquecido. Você não entende, não é? Ela disse, e sua voz agora era mais suave, mais gentil, quase como se tivesse pena de mim. Eu sou a única coisa que ainda resta aqui. O que aconteceu comigo? Ninguém jamais acreditou. Eles me chamaram de louca, uma mulher desesperada, mas ninguém sabia a verdade. Ela fez uma pausa, e eu senti o peso de cada palavra como se fosse uma lâmina afiada, cortando em várias camadas de meu ser. Eu fui abandonada aqui, à beira da estrada. Eles me deixaram morrer sem nenhuma palavra de perdão. Eles não me viram como uma pessoa. Eu sou uma lembrança. Sou um eco da dor que ficou para trás. Eu fiquei em silêncio. A mulher de branco, agora mais próxima do que nunca, parecia estar compartilhando uma memória de dor e sofrimento indescritível. Não era mais uma história distante. Era algo visceral. Algo que eu podia sentir nas profundezas do meu ser. Mas a minha mente estava em um turbilhão, tentando entender se aquilo era verdade, ou se tudo aquilo não passava de uma alucinação causada pelo medo. Eu queria acreditar que era apenas o medo me pregando peças, mas não conseguia mais ignorar a intensidade do que estava acontecendo diante dos meus olhos. Eu fui uma mulher como qualquer outra, ela continuou, com a voz mais grave agora. Mas o destino tem um modo cruel de brincar com as pessoas. Eles me deixaram morrer aqui, e agora eu sou parte do sofrimento desta estrada. E você, meu caro, está agora envolvido. Você não pode escapar! Aquelas palavras me atingiram com força, e eu senti um calafrio subindo pela espinha. O que ela estava dizendo? Como poderia eu estar envolvido nisso? Eu estava apenas tentando entender o que estava acontecendo. Mas agora ela estava dizendo que eu não tinha escolha, que estava destinado a algo, que algo não estava certo. Aqueles segundos pareceram se arrastar. A pressão no meu peito aumentando como se o ar se tornasse mais denso a cada batimento do meu coração. Eu sabia que, de alguma forma, aquele momento era crucial, que minha resposta, ou falta dela, poderia selar o meu destino. Mas não conseguia mover um músculo. O olhar dela, vazio e cheio de dor ao mesmo tempo, parecia atravessar minha alma, como se estivesse lendo cada pensamento meu. Você já sabe o que precisa fazer, não é? Ela perguntou. A voz agora mais séria, mais imponente. Todos que passam por aqui, que cruzam este caminho, têm uma escolha. Alguns escolhem ignorar. Outros tentam resistir, mas nunca conseguem. Você, jovem, chegou até aqui porque tem algo dentro de você. Algo que me liga. Eu senti um peso crescente nas palavras dela, como se estivesse sendo testado. No entanto, a sensação de impotência era esmagadora. Eu queria sair dali, correr, fazer qualquer coisa para escapar daquele confronto. Mas, de alguma forma, sabia que não poderia. A mulher de branco não estava me pedindo uma escolha comum. Ela estava me oferecendo algo, mas ao mesmo tempo me alertando para a impossibilidade de fugir. Você pode tentar fugir, correr. Mas o que aconteceria com sua vida depois? Você viveria a culpa, a incerteza, com a dúvida constante de que poderia ter feito algo. A estrada sempre o chamaria. Eu estarei aqui, em cada curva, em cada sombra. Você estará comigo mesmo que não saiba.
A última frase fez meu sangue gelar. Ela estava dizendo que não era apenas a estrada que era amaldiçoada, mas algo em mim. Algo que agora me ligava a ela, ao seu sofrimento eterno. E eu não sabia como lidar com isso. Eu não sabia o que fazer. Como enfrentar o que estava se tornando mais real a cada palavra. Eu tentei me afastar, mas quanto mais eu dava passos para trás, mais parecia que a estrada se estendia à minha frente. Era como se a terra e o tempo se distorcessem, criando um labirinto impossível de escapar. Eu não entendia como, mas sabia que ela tinha o controle. A mulher de branco não era mais uma figura distante da minha infância. Ela era agora uma presença palpável, impossível de ignorar. Você vai seguir o seu destino? Ou vai continuar tentando fugir? A voz dela cortou o silêncio. Mais uma vez. Agora algo na sua presença parecia mais humana, mais perto de mim, como se, por um breve momento, ela não fosse apenas uma alma perdida, mas alguém com uma história, com um sofrimento real que ressoava no fundo do meu ser. Eu olhei para ela, para seus olhos sombrios e vazios. E então, uma onda de compreensão veio. O que ela queria de mim não era apenas um simples sacrifício, mas algo mais profundo. A mulher de branco não estava aqui para me matar ou me aprisionar. Ela estava aqui para me fazer entender, para que eu percebesse que a vida, em sua forma mais cruel, é uma caminhada solitária, marcada por escolhas e consequências. Ela queria que eu visse isso. Antes que eu pudesse dizer algo, a mulher de branco se virou e desapareceu na escuridão da estrada, como se o vento a engolisse. O som de seus passos sumiu com ela. E eu fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. O medo havia sido substituído por uma tristeza profunda, uma sensação de que tudo o que acontecera tinha um propósito que ainda me escapava. Eu olhei ao redor, esperando encontrar algo, qualquer pista que me dissesse o que realmente tinha acontecido. Mas a estrada estava vazia. A única coisa que restava era o peso da escolha. E de alguma forma, sabia que aquela estrada nunca mais seria a mesma para mim. A mulher de branco havia me marcado, não fisicamente, mas algo mais sutil. Algo que não se podia ver, mas que se sentia a cada respiração. Quando finalmente consegui me afastar da estrada e voltar para a civilização, o peso da experiência parecia ter me seguido, grudado em mim como uma sombra. Os dias que se seguiram foram envoltos em uma sensação de distanciamento. Como se o mundo tivesse mudado, mas ninguém mais tivesse percebido. E em meio a essa sensação de alienação, eu comecei a entender a verdadeira extensão do que tinha acontecido. O que a mulher de branco queria de mim não era um simples aviso. Ela me fez perceber que as nossas escolhas não são apenas consequências de um destino cego, mas refletem nossas próprias limitações e medos. A estrada, aquela estrada, era a metáfora da vida. E o que ela representava era mais profundo do que eu imaginava. Talvez o que ela queria me ensinar era que o medo que sentimos diante do desconhecido é, na verdade, o reflexo de nossas próprias inseguranças internas. A mulher de branco não era a causa do terror. Ela era a manifestação disso. E por mais que eu tentasse fugir, o que ela me mostrava não poderia ser ignorado. Em noites solitárias, eu revivia aquele momento em minha mente. Eu a via de novo, de pé na beira da estrada. Sua figura translúcida misturada ao vento. Aquelas palavras, as últimas palavras que ela disse antes de sumir, não me deixavam em paz. Você vai seguir o seu destino? Ou vai continuar tentando fugir? Eu me perguntava. Quantos de nós estamos, na verdade, tentando fugir daquilo que temos de mais profundo e verdadeiro? Será que essa estrada nunca vai terminar? E, o mais assustador de tudo, será que o destino é realmente algo que se pode fugir? Essas perguntas começaram a martelar em minha mente, sem resposta, sem descanso. Foi aí que percebi que a mulher de branco não era só um espectro, um fantasma do passado. Ela era uma figura presente em todas as nossas vidas. Uma imagem que representa o medo do desconhecido, o medo das escolhas e a impotência diante de algo maior. Por mais que eu tentasse ignorar, ela estava lá, à espera. A mulher de branco havia me ensinado algo que ninguém jamais poderia ensinar. A jornada para o desconhecido nunca termina. E ela sempre estará lá, observando, aguardando. Com o tempo,
a memória da mulher de branco foi se misturando com as lendas que eu já conhecia. O que aconteceu comigo não era só um relato pessoal, era, de alguma forma, a encarnação de todas as histórias que ouvi ao longo da vida. Cada versão da mulher de branco, que assombra rodovias, faz os motoristas se perderem ou até os atrai para a morte. Tem suas variações, mas todas têm uma coisa em comum: a presença de algo inexplicável, algo que vai além da compreensão humana. Mas será que é só uma lenda? Ou há algo real por trás disso? Eu me peguei pensando sobre isso muitas vezes. Como um relato tão antigo, com tantos detalhes semelhantes, poderia ser apenas uma invenção coletiva? Mas, ao mesmo tempo, o que realmente me aterrorizava era o fato de que tudo o que aconteceu comigo tinha uma precisão assustadora com as histórias que eu ouvi na infância, nos bares, ou até mesmo em rodas de amigos. A mulher de branco é um símbolo poderoso, porque, por mais que tentemos racionalizar, ela resiste. O que ela representa, de fato? O que é essa força que aparece nas estradas e, de repente, faz a linha entre a realidade e o sobrenatural se borrar? Alguns pesquisadores apontam que a figura da mulher de branco é um reflexo das tragédias que assombram a história de um povo. Em muitas culturas, ela aparece como um espírito de mulher que sofreu de alguma maneira um acidente, um amor perdido, um crime não resolvido. No fundo, ela é a manifestação do sofrimento humano, dos erros do passado que nunca foram corrigidos, das vidas interrompidas sem justiça. O terror que ela causa não é só o de um encontro inesperado, mas o de enfrentar nossas próprias falhas como sociedade, como indivíduos. Porém, apesar de todas as explicações possíveis, algo em minha experiência me dizia que não era só uma história. Não era só uma lenda que poderia ser encaixada em uma prateleira de mitos antigos. Era como se aquela mulher tivesse realmente cruzado o meu caminho. E por mais que tentasse racionalizar, ela ainda me perseguia em meus pensamentos. Então, o que significa quando uma lenda se torna tão real a ponto de afetar nossas vidas? A verdade é que não importa se ela é uma invenção do imaginário popular ou se ela realmente existe. O que importa é o impacto que ela tem sobre nós. Aquela experiência não saiu mais da minha cabeça. Ao contrário do que eu imaginava, a mulher de branco não era uma lembrança passageira. Ela deixou uma marca em mim. Algo que eu não conseguia explicar completamente. O que começou como um encontro assustador, quase como um acidente de percurso, tornou-se uma obsessão, uma necessidade de compreender o que aconteceu. Em cada viagem, em cada estrada vazia que eu tomava, sentia uma presença. Eu olhava para os retrovisores, sentia o frio. E não conseguia evitar pensar que a mulher de branco poderia aparecer a qualquer momento. Essa sensação persistiu por meses. Mas, ao invés de me afastar dela, me sentia atraído, como se algo me chamasse. Quando contei sobre o que aconteceu para algumas pessoas mais velhas, a reação foi inesperada. Eles não se surpreenderam tanto quanto eu esperava. Muitos disseram que haviam experimentado algo similar, ou pelo menos conheciam alguém que havia. O que me deixou ainda mais desconcertado era que cada história, cada relato, tinha uma versão diferente, mas todas pareciam ressoar com a mesma essência. A mulher de branco não era um simples fantasma. Ela era um aviso, um lembrete de que há coisas além de nossa compreensão. Comecei a perceber que a mulher de branco tinha uma simbologia poderosa. Ela era, de certa forma, uma punição, uma prova de que não há escape para os erros do passado. Os motoristas que paravam para ajudar lá, por exemplo, eram muitas vezes punidos de alguma maneira a um acidente, uma morte inesperada. Mas será que a mulher de branco é uma vingança? Ou ela está tentando nos ensinar algo? Ela está fazendo com que olhemos para a estrada de nossas vidas e enxerguemos o que talvez preferíssemos ignorar? Eu não tinha respostas definitivas, mas o que aconteceu comigo não foi apenas uma história assustadora. Foi um chamado, uma revelação que não podia ser ignorada. A mulher de branco não era um conto, mas uma figura viva e presente. Um espectro que cruzava as linhas entre o real e o sobrenatural e me fazia questionar se o que vi era realmente um acidente de destino ou algo mais profundo. Ao final,
A verdade parece ser que a mulher de branco deixa um legado muito maior do que eu poderia imaginar. Ela nos força a confrontar as sombras do nosso próprio medo e as tragédias que preferimos deixar no passado.